Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Thiago, um grande amigo meu. E cara, não tinha como eu fazer a primeira edição do Avante Inspiração com você, meu irmão. Eu tinha que fazer essa primeira edição com você. E até porque eu não tinha como procurar vidas alheias para que nessas vidas eu achasse uma inspiração. Sendo porque, meu irmão, você já me inspira muito. A sua vida, o contexto da sua vida, a sua superação me inspira muito. E eu queria, meu irmão, que inicialmente você só se apresentasse, falasse quem você é, sobre sua família, sobre você, Cara, de forma bem sucinta e simples. Fica à vontade, a imagem é cara, sua, meu irmão. eu diria o seguinte, né? No ditado popular, que cuscuzeta. Só fui sentar aqui para fazer um teste de vídeo e iluminação. Trocar ideia, você já me colocou nessa condição aí que. Deixa eu dar uma respirada. Respire, fica à vontade, se sinta tranquilo. Esse ambiente aqui é seu. Esse ambiente aqui é seu. E eu quero, irmão, que você se inspire nesse momento e saiba que pessoas vão te assistir e você vai ter a possibilidade de inspirar mais vidas ainda. Eu tenho certeza que todos que estão ao seu redor e sabem sobre a sua história, inevitavelmente são inspirados, são contagiados por isso. E fale mais um pouco sobre sua vida, meu irmão. Você falou para me apresentar. Meu nome é Thiago Santos Pereira. Sou pai, esposo, né? Filho também, né? Claro. Por que eu trago essa questão de filho? Porque hoje, se eu estou aqui na condição que eu estou, tenho que agradecer uma pessoa fundamental que não está né, no ambiente físico, mas espiritualmente está presente, energeticamente está presente, que é minha mãe. Né? Ela foi uma pessoa inspiradora de todo um processo de vida, né, que eu venho desempenhando. As minhas conquistas são inspiradas, né, foram inspiradas por ela, ainda é inspirada por ela. Hoje eu tenho novas inspirações, claro, mas veio para agregar, não para poder substituir, né, que é o meu filho, é uma das inspirações que eu tenho, certo. E eu olho para ele, eu vejo brilhos nos olhos dele que lembra também dos brilhos nos olhos que minha mãe tinha. Eu acho isso bem interessante, né, que a gente termina trazendo dos nossos parentes, né, dos nossos familiares. E a Mais The Studio, ela foi desenvolvida, está sendo desenvolvida para realizar sonhos, né. Eu tive e tenho, né, amigos, conhecidos que essas pessoas, de alguma forma, ela contribuiu para isso e vem contribuindo. É uma das pessoas que eu gostaria de citar aqui dentro da linha de amizade, eu tenho o próprio Murilo, eu tenho o próprio Yuri, né, que temos outros projetos, eu tenho o Léo Souza, que também é uma pessoa que tem um talento imenso também, que traz nesse processo. Tem o Maurício, né, Maurício Meirelles, que ele também ajudou nesse processo. Tem o Danilo dentro do processo de design, entendeu? Tem o nosso amigo Comando, o Clã Léo Comando, certo. Tem o Juan também dentro do processo de parceria, que ele também trabalha dentro, desenvolve o trabalho dele na área de audiovisual. E essas pessoas dentro do processo da arte, né, e são pessoas de uma certa forma recente, né, pela inspiração principal recentes, mas ela me deu um corpo, né, para poder entender um pouquinho mais daquilo que eu almejava. E tem uma outra pessoa que também está chegando mais próximo, a gente está começando a ter uma conversa, um diálogo, que é a Luana, né? Que ela é de lá de São Paulo, não conheço fisicamente, mas a gente tem um bom papo, já tem mais de um ano, né? E é uma pessoa dentro da área da cultura, da área da arte, que está ali sempre trazendo um bom direcionamento, né? Futuramente tem uns projetos para desenvolver bem bacana, já está começando a desenvolver. E inicialmente é isso, quem me inspirou foi minha mãe, né. Minha mãe vamos assim, ela inspirava a gente pela postura, pela atitude dela. E pela tudo que a gente passou, ela sempre demonstrou força e garra, nunca abaixou a cabeça para qualquer tipo de desafio, muito pelo contrário. E ela tem mostrar para a gente uma sabedoria emocional muito grande, né, para certos desafios. Claro, ninguém na vida é perfeito, mas eu acho que dentro do processo de perfeição, ela foi a perfeição que foi fundamental na minha vida. E se hoje eu cheguei a desenvolver, ou começar a desenvolver algo,
eu tenho que agradecer muito a ela. Dentro do meu processo educacional, dentro da minha formação moral, ela foi muito importante e é importante. Você vê, cara, que quando eu falo sobre vidas que inspiram, você inspira a minha vida e Uhum. alguém inspirou a sua vida. Hoje, se você pudesse escolher três pessoas que de verdade inspirou você para que você chegasse onde você chegou, de forma decrescente, quem seriam essas pessoas? No mais alto nível, pô, cara, minha mãe top 1, né? Eh, eu diria minha mãe, aí eu fico assim: "Cara, quem seriam as outras pessoas?" Eu não diria que tem só 3 pessoas, entendeu? Estaria sendo injusto, porque às vezes a mensuração é muito relativa, depende de momento, né, de situação. Para cada situação, teve uma pessoa que me inspirou, que me ajudou de certo modo. Eu tenho uns amigos importantíssimos para mim que sempre me inspiraram no momento mais complicado da minha vida. Como eu falei, Maurício, Ivan Berg, né? Ivan Berg, Ave Maria, é um irmãozão também. Legal. Ivan Berg, né? Maurício, Murilo, né? Eu tenho outros amigos que não estão presentes, a gente não tá tendo mais, não tem esse vínculo hoje de proximidade por algumas coisas do dia a dia, mas também foram pessoas que influenciaram, me influenciou de forma positiva, né? Ah, eu tenho o Rafael, né? Que a gente chama de Rafael Mesita, que também ele, uma das pessoas também me ajudou e ajuda. Eu tenho muitos amigos assim de infância, né? Aquelas pessoas, de certa forma, você aprende indiretamente e diretamente com essas pessoas. Eu tenho os professores, né? Dentro da área de ensino, eu tenho os professores. Eh, eu tenho um professor Calef, né? Que a gente brincava bastante, professor de física, que era um resenheiro nata, mas ele sempre aconselhava a gente, sentava para conversar. A professora Jerusa mesmo, por exemplo, o Caio mesmo, de literatura, gramática. O próprio Chico, eu falo dos professores porque foi um momento na minha vida, processo acadêmico, que, vamos assim, foi através desse processo acadêmico que eu consegui desenvolver muita coisa na minha vida. E os professores foram fundamentais nessa etapa, né? Aquilo que eu poderia, vamos assim, me agarrar em certa fase na minha vida era o estudo, né? Apesar de todas as processos de dificuldade que eu tive do final do processo da minha infância até o início da minha fase adulta, o processo da educação, né, acadêmica foi fundamental para mim. Eu acredito que toda dificuldade que a gente passa, ela tem uma utilidade básica de nos fortalecer. Dentro desse conceito, cara, se você pudesse trazer uma história aqui pra gente, que foi uma grande dificuldade que você viveu, porém isso te trouxe muita inspiração e muita força. E se você quiser conectar essa história com uma dessas pessoas que você falou, que eu tentei colocar em três pessoas, né? Mas não consegui porque isso é inevitável. Se eu falar para você também três pessoas, eu não vou conseguir. Porque são muitas pessoas que influenciam a gente para coisas boas. Mas dentro desse conceito, cara, qual foi uma história assim que você consegue se lembrar de forma rápida que tá conectada a uma dessas pessoas e te fortaleceu muito? Alguma história que difícil, desafiadora? Eu vou fazer melhor, eu vou trazer uma história que me ajudou bastante em um momento, né, complicado assim, mas não tão complicado quanto já passei. Mas eu acho que ela, vamos assim, faz parte da mudança de chave da minha vida, né. Eh Tinha uma época que eu estava no segundo grau, na verdade tinha finalizado o segundo grau, eu já tinha feito o vestibular para UFBA, na época para medicina, e minha pontuação eu passava em direito, mas não passava em medicina. Era o nível mais ou menos que eu estava. E aí eu fui fazer cursinho para vestibular. Qual era a condição que eu fazia cursinho para vestibular? Naquela época era uma luta imensa para a gente se sustentar, eu e minha mãe, Você consegue se lembrar assim um ano, mais ou menos? na faixa de 2002, 2003, na verdade. E Hoje você tá com 28 anos, né? é mais ou menos nessa linha aí, mais ou menos nessa linha Para aí. que ninguém queira calcular a Pois é. idade. Eu diria mais ou menos o seguinte, que o espírito jovem, ele está em mim, entendeu? Eu sou o espírito jovem, né. Só Então tá tudo certo, pode continuar. e eu diria que esse ano eu
estava dando aula particulares, que por sinal na época minha mãe tinha conseguido algumas pessoas, algumas crianças para poder dar aula particular, alguns que estavam no segundo grau. E aí através desse dinheiro eu pagava meu cursinho e ajudava dentro de casa, né, as coisas básicas, para pagar uma luz, entendeu, é para poder comprar um alimento, um pão, tal. Ou seja, você ou sua mãe já foram professores? Você já foi Eu professor? estava ajudando, né, só não dava banca, né, Ah, eu você, saí do você... se ensinava, saía do segundo grau e ensinava. Ah, legal, legal. É, e aí foi o que aconteceu. E eu estava fazendo curso vestibular, inclusive no Cabula, ali próximo do Resgate. Inclusive, quem fazia também junto comigo era Ivan Berg, né, a mãe dele, Dona Silvina, né, salvo engano, uma das irmãs fazia também. E aí o que aconteceu? E ela chegou para mim: "Thiago, abri as inscrição do Cefet". Eu nem sabia, tinha noção do que era Cefet, né, que é a escola técnica. Eu não tinha noção do que era. E ela chegou assim: "Não, por que você não faz? Que você vai entrar no Cefet, você vai fazer um curso técnico, você vai sair já com uma profissão". E eu nem tinha noção disso. Eu falei: "Pô, beleza", vi a inscrição, tava, eu acho que era mais ou menos 15 dias, estavam a ficar aberto, alguma coisa desse tipo. E aí eu: "Beleza, vou me inscrever". Aí eu fiz os cálculozinho: "Pô, vou receber dinheiro dia tal, né, das aulas". Aí eu fiz um cálculozinho, dá, eu acho que a inscrição na época era R$ 25, alguma coisa assim. E aí eu fui aguardando, né, que ia dar certinho, uma semana antes de encerrar o prazo eu recebi essa grana. Só que passou uma semana, aí a mãe: "Não, pô, Thiago, tem um probleminha, não consegui". Tá, beleza, fiquei aguardando, durante a semana eu recebi, ia dar 2 aulas dele durante a semana, o reforço e uma no sábado. E aí beleza, foi, e aí chegou na hora eu não recebi, né, o dinheiro, tal, por algum motivo ela não conseguiu me pagar naquele período, e aí passou a inscrição. E aí eu encontrei Dona Silvina, um abraço, um beijo. Encontrei Dona Silvina tinha falado assim: "Thiago, qualquer coisa me avise, porque aí eu Dona pago". Silvina é A a mãe mãe de de Van Van Berg. Berg. Legal. Aí eu vou lá, qualquer coisa me avisa, eu te ajudo na inscrição, tal, isso, aquilo, outro. E aí eu, querendo ou não, eu tenho um certo orgulho, não pelo orgulho em si, mas pelo fato de minha mãe sempre dizer o seguinte: "Você tem capacidade de buscar suas coisas sem ficar dependendo de ninguém". Minha mãe sempre ensinou a gente buscar por onde. Então, o princípio da ideia do orgulho, nesse sentido, é a gente saber que temos como buscar, né, e fazer por onde. Então eu sabia como buscar, entendeu, e tinha por onde fazer. E aí ela passou por mim, eu tinha perdido o período da inscrição, isso foi na segunda-feira, após o vencimento da passou o período de inscrição. Ela: "E aí, Thiago, você se inscreveu?" Eu sem graça, sem jeito, eu falei: "Não, dona Silvia". Ela ficou chateada comigo, aí ela ficou com aquele cara desse. Naquele momento eu falei: "Poxa", só que aí, anos passam, aí você entende o porquê daquele processo, como dissesse: "Pô, você tem uma pessoa ali que tem um talento, de certo modo, tem um potencial, foi desperdiçado por não entender um processo de ajuda". Depois de um tempo você começa a entender isso. Tá bom. Só que foi o que aconteceu. No dia seguinte, na terça-feira, eu fiquei sabendo que reabriu as inscrições. Aí, quando reabriu, eu fiquei sabendo e fiquei naquela coisa, né? Só tinha um dia, eu acho que era na quarta-feira ia ter aula, ia dar outra aula, e aí nessa aula eu fico para receber e não recebi. E aí foi sábado. Quando chegou sábado de manhã, mais ou menos umas 9 horas da manhã, eu dei aula para um dos alunos de 8 às 9. Dei aula a ele, tudo direitinho, fiz o trabalho os exercícios de matemática na época, até hoje eu lembro. E aí pá-pá-pá, fiz direitinho, e aí veio ele e falou assim: "Olha, minha mãe mandou aqui, ó, tá, já tá pagando um mês que ficou faltando e aqui já tá adiantando já das próximas aulas". Cara, naquela hora ali eu cheguei assim: "Não, pô, minha mãe, eu vou ali". Já Na era o época valor certo já para pagar a inscrição. era mais ou menos, acho que era R$ 35, alguma coisa assim, era R$ 40. Na mesma hora eu só fiz chegar, trocar de roupa, cheguei aqui no ponto, peguei o Pituba, na época Santo Inácio Pituba, corri para o correio da Pituba, faltando alguns minutos para fechar o correio, eu entrei, peguei e se inscrevia na época pelo correio, eu peguei lá o que é que eu vou me inscrever para quê? Qual é a coisa que eu mais tô mais familiarizado, que eu gosto?
de Você, dentro das exatas. você vê que você coloca a situação, realmente era difícil. Hoje a gente tem aqui na palma da mão. No celular a gente consegue todos os artifícios, Pois é. mas mesmo assim as pessoas ainda colocam desculpa, né? Mas por favor, pode continuar, cara. Aí quando eu cheguei lá, rapaz, eu olhei, eu falei: "Pô, tem isso aqui", aí tinha edificações, não sei o quê, eu não sabia nem por onde eu começar. Aí quando eu vi assim, o que é que tem aqui? Pô, química, pô, química é o que eu gosto de química, pô, me sinto à vontade na área. Aí modéstia à parte, na época eu estava voando em química e física, tal, matemática também. Aí eu falei: "Não, vou fazer". Aí tinha lá, analista químico e técnico em operações, tal, processos químicos industriais. Aí eu perguntei assim: "O que é que tem mais aqui de atribuições? O que é que tem mais de amplitude de conhecimento?". Aí eu fui, técnico em operação. Aí eu fiz, me inscrevi. Aí eu fui, me inscrevi e alguns meses depois, foi 3 meses depois, não, antes disso, aí foi, eu me inscrevi. Quando eu terminei de me inscrever, estava direitinho, aí foi aí acho que foi no domingo que eu encontrei a Dona Silvina, alguma coisa. Falei: "Dona Silvina, tal", eu conversei com ela, eu lembro, acho que eu pedi desculpa a ela, não sei o que foi, eu falei: "Não se preocupe não, eu consegui me inscrever". Ela olhou pra mim assim e tal, aí deu aquele sorriso assim: "Tá, beleza, tá bacana". Mas ela ficava chateada dentro da razão dela, de certo modo. Aí 3 meses depois, mais ou menos, eu fui fa fiz as provas do Cefet para fazer o curso técnico, aí eu fiz, passei. Uau. Ou seja, no final do ano já estava dentro do Cefet, antes do final do ano. E antes do final do ano já estava fazendo curso técnico e ainda já ia fazer vestibular para a UFBA. Eu lembro que nesse ano eu já não ia fazer para medicina, que minha ideia era entrar na universidade e dentro da universidade buscar as vagas residuais para medicina, né. E aí eu fiz Porque para sua meta principal era a medicina. minha meta principal é medicina. E aí quando eu percebi que o processo ia ficar um pouco mais difícil, porque eu não ia ter mais aquelas aulas que eu tinha antes do segundo grau, né. E aí eu tinha que pagar cursinho, e eu falei: "Pô", e não estava num momento favorável para pagar cursinho, né. Foi aí que eu consegui, através do Cefet, comecei a estudar o Cefet e comecei também a estudar em casa. Peguei toda a matéria que eu tinha, fiz um planejamento e comecei a estudar para a UFBA em casa, né. E eu não só estudava para a UFBA, eu estudava para, na época, para a UNEB também, aí ia tentar era biologia não, UNEB, Thiago, não, biologia não, foi fonoaudiologia, química, fonologia, que foi essas matérias que Agora estavam. me diz uma coisa, naquela época tinha cursinho preparatório para. Tinha, ali no Cabula tinha uns 3 cursinhos, tinha um aqui Mas descendo para cima. você não tinha condições de pagar os cursinhos. Não, eu pagava assim na risca, né, pagava assim na risca, aí a gente estava num momento que a gente da hora é o seguinte, ou comia ou estudava, pagava para estudar, entendeu. Ou você pagava as contas ou não pagava, porque teve momentos aqui que a gente ficava sem luz, eu estudava pelo poste né, daqui da frente, né, da frente do apartamento, ficava aquela gretinha assim, a luz entrando, pegava o livro e ia estudar, né, porque ficou momentos que a gente ficou sem luz, sem ter condições de pagar a luz, ficamos sem energia, não foi uma vez, né, porque foram momentos difíceis. Primeiro, momento difícil que a gente passava como nação, e momento difícil que a gente passava como condição social, né. Na época minha mãe trabalhava, minha mãe tinha um box na Ceasa, né, ela terminou perdendo esse box, porque ela teve um processo de gravidez, tal, tal, e teve que pedir licença. E aí, como ela não voltou a tempo, terminou todo um processo, aí ela perdeu o box. E aí, mas ela continua exercendo a profissão de comerciante. Então ela comprava coisas para revender, e saía às vezes importa para revender, aí vendia revistas também, Avon, Hermes, entendeu, Tupperware, então minha mãe era uma comerciante nata, né. Uma verdadeira empreendedora brasileira. Exatamente, né. Diz o seguinte: se é para ser empreendedor, acho que a gente tem que ver umas metodologias que os empreendedores tinham antes, não pelo fato assim, mas era muito arcaico para certo modo, sim, mas é através desse arcaico que hoje muita gente consegue desenvolver, tem lojas aí, entendeu, muito bem desenvolvidas, né. E minha mãe era, eu digo assim, minha mãe é uma guerreira nata, né, não abaixava a cabeça para nada, não deixar ninguém determinar o que ela tinha que fazer na vida dela. Ela era muito direcionada, ela sabia o que queria, ela traçava as metas delas e colocava aquilo ali como meta. Então, vamos dizer assim, para falar de minha mãe, eu diria que sim, era um capítulo, vamos dizer assim, específico, que tem umas particularidades bem interessantes para poder descrever quem era, quem não convivia tanto, né,
não sabia quem era a Dona Lourdes, então trazia concepções e, vamos dizer assim, interpretações totalmente equivocadas. Porque eu diria o seguinte, para criar 2 filhos nas condições que ela criou, e fazer com que os 2 filhos sejam, de uma certa forma, né, entrassem no processo de graduação, e os 2 filhos sejam concursados, apesar do processo de dificuldade. E olha que a gente não chegou a utilizar nenhum método de, vamos dizer assim, a gente não utilizou nenhum sistema de governo, né. E hoje em dia você tem algumas famílias têm a oportunidade de ter Bolsa Família, outras coisas a mais, tal, por diante vai, né, alguns Não auxílios de existia cota. nenhum tipo de Não, cota. naquela época não tinha, até porque a gente não se enquadrava, não, porque a gente vinha de colégio particular, estudou todo o princípio do colégio particular, que no caso meu pai aí fez o sacrifício dele para a gente estar em colégio particular. Eu diria que uma das contribuições que meu pai teve realmente foi o colégio particular, que ele poderia falar. E eu lembro que ele falava: "Olha, o que eu posso te dar hoje é isso aqui. Não posso te dar presente, meu presente é esse aqui", entendeu? E muitas vezes ele chegava para mim e falava isso. Hoje a gente pode entender que ele poderia fazer um pouco mais, mas até porque ele não tinha a consciência do que seria esse um pouco mais. Tiago, você falou boa parte da sua vida, boa parte não, os momentos mais inspiradores da sua vida. E eu queria fazer uma pergunta bem direcionada. Se você encontrasse hoje, com a mentalidade que você tem, maturidade que você tem, tudo que você viveu, eu tenho a primeira pergunta para você, para fazer para você. Você viveria tudo de novo ou faria tudo de forma diferente? Eu não teria, vamos dizer assim, eu viveria tudo de novo, sim. Com a ótica que eu tenho hoje, viveria tudo de novo, fazer algumas coisas diferentes. Eu acho que exerceria o processo da sabedoria, da calma, da paciência para muitos anos, para muitos momentos. Eu acredito até que em certos momentos, né, algum tempo atrás eu era até mais paciente do que hoje. Mas por que eu diria que eu viveria? Porque eu consigo valorizar ou iniciar um processo de valorização, né, de quem eu fui, de quem eu sou, de como eu pretendo me tornar, e eu consigo entender os sacrifícios das pessoas que estiveram junto comigo, entendeu? Eu acho que você vivenciar, não pela vivência só de Tiago, mas por Tiago fazer parte também de algumas vivências, de algumas pessoas. Eu acho que eu viveria também por isso. Não é só pela questão pessoa Tiago. Porque Tiago também ele foi importante de algum modo, talvez eu não enxergue esse modo, na vida das pessoas naquele momento, entendeu? Se eu tirar essa equação Tiago, qual é a influência que eu estou causando na vida, causaria na vida das pessoas? Será que seria boa ou ruim? Você entendeu? Então a gente tem que entender que às vezes o desejo nosso, às vezes talvez nem sempre é a melhor forma de a gente vivenciar certos momentos ou querer vivenciar certos momentos. Eu acho o seguinte, tem a oportunidade de fazer as mudanças nas nossas vidas, temos a oportunidade com as ferramentas que a gente tem, e também ter a sabedoria de esperar o momento certo de tomar as ações. Então, eu viveria assim, porque eu acho que tem, apesar de todo o processo de dor que você tem, mas através da dor também vem a sabedoria, vem o processo do respeito, você entender o processo do amar, e sem contar você tentar externar o processo do amar para o outro, demonstrar isso, não só em palavras, mas associar palavras junto com atitude. Eu acho que um dos maiores ensinamentos que eu tenho na minha vida é isso. É sair de um âmbito de dar vontade, né, de falar, de se expressar, mas se expressar não só da fala, mas também de atitude, do processo do amar, do conviver o outro, valorizar a presença do outro. E minha mãe ensinou e buscou ensinar a gente isso da melhor forma possível. Claro que eu não sou perfeito, em algum momento eu vou cometer meus Normal. equívocos como ser humano, entendeu? Tiago, se você pudesse encontrar aquele Tiago lá de 2002, Sim, o que é que você falaria para ele? continue com sangue no olho mesmo. Não abaixe a cabeça, não porque você tem que ser orgulhoso do orgulho no sentido do ego alto, não. Mas porque você tem convicção do que você quer, né, do que você almeja, e o que você tem dentro de você é muito mais valoroso do que apenas um sentimento de desejo supérfluo.
Sangue no olho sempre. O ensinamento que sua mãe passou não é por um acaso. Você vai entender ao decorrer do tempo. Quem você queria que hoje estivesse do seu lado te aconselhando para poder te dar um direcionamento que você agora não está conseguindo enxergar? Dona Lourdes. Eu acho que seria a pessoa mais recomendada de certo modo. Mas também entendo que se ela não está aqui, porque significa que eu preciso tomar as minhas iniciativas e respeitar essa ausência. Desculpa. E também essa ausência não é por um acaso. Quer dizer, ausência física. Que o Thiago também precisa desenvolver como pessoa, né? Momentos como esse, no sentido de que esse direcionamento ele é agora que tem que começar a tomar. Ele é agora que tem que assumir e abraçar. Não só como indivíduo, né? Mas também como um ser em evolução. Tiago, muito lindo ver você falando isso tudo. Não tenho dúvida que você vai inspirar milhões de vidas com essa vida linda. Eu acho que você contou, acho que 0,001% do que você viveu, do que você passou. É bonito ver isso. O brasileiro, o baiano, vencer na vida, não desistir. É valioso isso, sabe? Isso traz aquela realidade, né? Eu tenho muitos amigos que falam que eu fui vítima da sociedade, por eu ser vítima da sociedade, hoje eu estou no crime. Eu, particularmente, eu não acredito nessa ideologia de vítima da sociedade. Eu acredito que realmente tem pessoas que são menos favorecidas, mas isso não prova que essas pessoas menos favorecidas têm a oportunidade de vencer. Eu acho que hoje você provou mais que nunca, por toda a vida difícil que você viveu. Acho que uma das coisas que mais impactou no que você falou aí é, às vezes faltava luz e você tinha a justificativa de falar, hoje eu não vou estudar porque faltou luz. E você usava o recurso público, né? E ali Uhum. para e ali para perto do poste para poder usufruir daquilo ali, usufruir daquela luz para poder estudar. Isso é lindo de ver, de verdade. E agora eu pergunto para você, meu irmão, para todas essas pessoas que estão te assistindo, qual seria uma frase, um dizer, ou algo que vem do seu coração para falar para essas pessoas? O que seria que você iria falar para elas, para motivar elas e para permitir com que elas continuem seguindo em busca dos seus sonhos? Cara, eu acho que é uma coisa assim um pouco delicada, porque cada um tem uma percepção de mundo, né? E para trazer essa. Eu vou resumir só em uma coisa, ó. Não deixe que ninguém, né, minorize seu sonho e quem você é. Não deixe ninguém, né, tire a sua esperança. Porque o que eu mais vivenciei na minha vida foi as pessoas olharem para mim e tentarem tirar o brilho que eu tenho nos meus olhos, o que foi cultivado, né, dentro do meu lar, principalmente com minha mãe e com meu irmão Diogo. E minha mãe sempre falava: você não é todo mundo. Você nasceu sozinho, certo? Eu tive você, você foi sozinho, mas não significa que você está só. Não deixe e não abaixe a cabeça para ninguém. Respeite as pessoas, procure respeitar o máximo que você pode. Mas não deixe ninguém tirar suas esperanças. Se alguém disser que você é feio, bonito, lilás, deixa lá. O que importa é que você acredita quem você é. E não deixe, e não deixe que ninguém coloque na sua mente que você não seja uma pessoa significante. Muito pelo contrário. Seja significante primeiro para você. Entenda-se primeiro como um ser humano, como uma pessoa valorizada. Se valorize. O processo de valorização começa de dentro. Quanto mais disserem que você não presta, que você não é bom naquilo. Cara, o que mais eu vi na minha vida é que eu não era bom nas coisas, em certas coisas.
Tudo bem, tecnicamente eu não posso ser bom nisso, aquilo, outro. Mas eu sou bom o suficiente para aquilo que eu almejo. E se eu não for, eu vou buscar melhorar. Não pelos outros, mas porque eu entendo que é uma necessidade minha, uma necessidade de eu estar bem comigo mesmo. Então, se é isso que a gente tem que cultivar na gente. Porque o que mais você vai ver de fora são pessoas tentar diminuir o seu valor. E não deixe isso acontecer. Não deixe sua esperança, né, morrer por palavras alheias. Tiagão perfeito, eu agradeço a sua presença aqui. Agradeço por você ter compartilhado uma parte da sua vida com a gente. Foi de surpresa, É, peguei completamente de surpresa. me pegou no contrapé legal aqui. Se fosse na capoeira aqui, meu irmão já tava no chão com aquela palmilha bem marcada no peito. E o mestre dizendo, levante, de novo. Cara, eu não tinha como fazer com outra pessoa por tudo que a gente viveu. Eu acho interessante a gente até aproveitar esse momento aqui para lembrar um detalhe. Eu não sei se você se lembra por qual motivo surgiu o Avante Inspiração. A gente estava se encontrando no condomínio, né? E eu falei para você assim, cara, eu tô procurando um estúdio para fazer algo parecido com um podcast, para eu trazer vidas, pessoas, para que a gente possa comunicar. Isso tem em média aí uns 2 ou 3 anos atrás. E você olhou para mim rindo, não sei se você se lembra disso. Eu Você, lembro. você olhou para mim, você olhou para mim sorrindo e falou assim: "Não é possível", ainda chamou o Valério, "Ô, Valério, para aqui". E aí a É, gente veio construindo, construindo, construindo e estamos aqui. Estamos aqui inspirando vidas. é verdade. Eu espero que do pouco que eu tenha passado tenha inspirado, chegue a inspirar as pessoas de algum modo. Porque eu sei que cada um tem uma história de vida, né? E às vezes muito mais delicada do que a sua. Hum, Mas se pelo menos ajudar de alguma forma, pelo menos de forma energética, né? Eu já fico contente, já fico feliz. Mas eu lembro assim, eu dei risada porque eu estava dizendo assim que nada na vida é por um acaso. Eu também As acredito coisas nisso. vão se encaixando, e nesse se encaixe você forma boas conexões, boas vibrações. E, e tô dando risada ainda porque eu estava no processo de construção ainda, né? O espaço já estava quase totalmente pronto, faltava alguns itens ali. E aí até falei com você, o que eu só preciso agora é ver um modelo para desenvolver um projeto, para ser né, um modelo de projeto. E você falou, não, eu tenho um projeto. E quando você me falou qual era o projeto, eu falei, cara, é abraço tranquilo, porque nada melhor, nada mais do que você incentivar a esperança no outro e incentivar o processo do sonho. Que por incrível que pareça, né, que é uma das metas da Mais Day Studio, né? É desenvolver sonhos, ajudar, fazer com que esses sonhos se tornem-se a realidade, né? Ele seja algo concreto, algo palpável. E eu espero que eu esteja fazendo isso de algum modo. Cara, E eu acho que eu vou fazer. você já está realizando um sonho meu aí já. Então, a primeira missão está sendo cumprida. Cara, muito obrigado. Valeu, meu irmão. Seja bem-vindo a essa realidade. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se inspirar com essa vida. Você que está nos assistindo, começa a nos seguir, se inscreve no nosso canal, fique à vontade, compartilha isso com todas as pessoas que você conhece. Compartilhar coisa boa sempre é bom. E avante inspiração. Tenho certeza que você vai gostar de todos os vídeos que a gente vai postar aqui, tá bom? Avante!